Olá pessoal, estamos de volta aqui com o professor mais sofisticado da rede pública de ensino de São Paulo. E você fala, pô, como é que esse cara vem com essa conversa assim? Quais são as razões para que ele diga dessa maneira? Eu vou citar aqui para você duas, apenas duas. Uma é que ele é o autor do primeiro romance antifeminista publicado no Brasil. Essa é uma razão pela qual ele se diz um dos professores mais sofisticados da rede. E uma outra razão é o amolecimento do macho no Brasil. No Brasil há um amolecimento, de modo que os homens do Brasil, eles se escondem, eles falam mole, eles ficam com vergonha de dizer o que são, de fazer o que fazem, de se mostrarem, de serem produtivos. O macho é bom inclusive para a mulher, que ele seja macho, que ele seja firme, que ele entre firme, tenha decisão, tenha orgulho, entendeu? Produza algo de útil para a sociedade e o mostre, e assim toda a sociedade é beneficiada. Então, estão aí colocadas as duas justificativas para essa minha introdução arrogante, e se você quiser, chamar assim, sem problema. De toda forma, daremos sequência ao mistério da inveja. Qual é o mistério da inveja? Como é que a inveja funciona? Pois bem, a teoria que explica a inveja como construção social, ela é completamente afinada com a história da humanidade. Ao longo da história, você percebe que muitos povos e grupos foram exterminados, ou foram escravizados. Os sobreviventes foram escravizados, e em muitos casos, então esses povos, esses que sobreviveram à guerra, foram escravizados porque eles eram os perdedores, os mais fracos, e portanto vão ser escravos agora do povo vencedor. Mas muitos povos e grupos foram exterminados ou escravizados mesmo sem participarem de guerra alguma. Ou seja, a única justificativa é que este povo era inferior, não é? Houve até pensadores que incentivaram isso. Eles incentivaram que alguns povos deveriam ser exterminados para que somente no processo, para ajudar o processo evolutivo, para que somente os mais fortes habitassem. Estão ouvindo? A música é bonita. São peças de Mozart, algumas das mais lindas que estão tocando ao fundo aí. Mas continuando, muitos pensadores estimularam esse extermínio de alguns povos porque eles acreditavam na ideia da evolução, e dentro do processo de evolução é importante que ajudemos a natureza a exterminar os mais fracos. Mas quem cria essa ideia de mais fraco, de mais forte, de mais importante e de menos importante, e de esses cargos, hierarquias e etc., é tudo construído pelo convívio coletivo, não é uma coisa natural. Tanto que hoje nós temos os povos que eram considerados inferiores, que produzem, que servem e que fazem praticamente da mesma maneira ou de forma melhor em alguns casos do que aqueles que eram considerados mais fortes. Ou seja, aquela ideia era equivocada, de que alguns eram inferiores e teriam que ser exterminados e etc. De toda forma, esse tipo de costume, esse tipo de padrão, de pacto social, de corrente coletiva, de sistema de tradições, ele incute na mente humana a ideia de que alguns são mais fortes e outros são mais fracos. Alguns são mais importantes e outras pessoas são menos importantes. De modo que pensa-se que uma pessoa vencedora, culta e rica deve ter mais apreço, e que uma outra pessoa perdedora, inculta e pobre deve ter menos apreço, menos comodidade, menor salário e uma situação mais escassa, etc. Claro, cabe colocar aqui que a nossa postura não é comunista. Nós não defendemos jamais a ausência de hierarquias,
a ausência de regras, a ausência de distintivos, a ausência disso tudo que permite o convívio coletivo, que permite que a sociedade funcione, né? A situação capitalista que permite que o negro produza e adquira produtos, que a mulher produza e adquira produtos, que sei lá, qualquer pessoa, o homossexual faça parte e produza e sirva e tenha acesso a produtos e tenha emprego e ascenda nos cargos, seja gerente, diretor, proprietário, etc. É o capitalismo, o cristianismo, a norma, esse conjunto de normas sociais que permite tudo isso. Então nós não nos opomos jamais, de forma alguma, a isso. Apenas mostramos a inveja imiscuída, misturada, construída aí neste processo, né? Porque você tem uns como mais importantes e outros como menos importantes. Quando este menos importante, dentro do costume, ameaça ou ganha de fato muita comodidade, ele gera discrepância, estranheza, incômodo, ele gera a inveja. Mas continuando aqui, deixa eu dar uma checada aqui na nossa colinha, que é tirada do próprio livro, O Mistério da Inveja, que eu mesmo escrevi, e portanto é uma situação bastante original. Mesmo sendo olhando aqui, estou olhando na minha construção, na minha composição. Então lá, perdedores, dentro dessa hierarquização nós temos que os vencedores devem ter mais conforto e os perdedores devem ter menos prestígio, menos conforto. Perdedor, inculto, pobre, etc. Aí, de acordo com a categorização que está introjetada na mente humana. Quem construiu isso? Quem construiu os cargos, os salários, os uniformes, as hierarquias, né, os distintivos de pobre, rico, etc., foi a própria sociedade. Foi o convívio coletivo que construiu isso e que construiu, portanto, a inveja, ou pelo menos a inveja aqui dissecada, explicada, exposta. Não é? Então, os povos mais adiantados não são os mais odiados. Os considerados mais atrasados, de acordo com uma pesquisa feita pelo Times Mirror Center, isso foi constatado, que os mais odiados no nosso planeta são os considerados, são os povos tidos como mais música bonita. São os povos tidos como mais atrasados. E é o convívio coletivo quem cria isso. O que este costume coletivo, esse sistema de tradições, esse pacto social nos faz pensar? Ele nos faz pensar que, por exemplo, um diretor culto e rico deve ter uma melhor situação do que um faxineiro analfabeto e pobre. E quando acontece a inveja? Por que a inveja acontece? Acontece esse desconcerto, essa estranheza, esse mal-estar, quando uma pessoa considerada mais fraca, em qualquer contexto, em qualquer conjuntura, ganha ou ameaça ganhar mais conforto. Mas e o diretor? Você fala assim de pobre, faxineiro, de garri, de auxiliar de enfermagem, que eles são invejados e tal, mas os ricos são muito invejados também. O diretor do caso aqui, do nosso caso, também é muito invejado. O artista, o atleta, etc. Como funciona a inveja nestes casos? Ela funciona da mesma maneira. Naqueles contextos, naquelas comparações, naquelas conjunturas em que essa pessoa rica, em que essa pessoa diretora, em que essa pessoa culta, em que essa pessoa... Vamos pegar esse diretor para ficar didático. Nas conjunturas e nas comparações e nos contextos e nos ensejos em que este diretor for tido como inferior, em que ele for tido como menos forte, ele vai, ou a ameaça de êxito dele, ou o sucesso dele, o êxito dele vai gerar angústia, vai gerar estranheza, vai gerar mal-estar, vai gerar inveja naqueles que assim o interpretam, naqueles que o têm, ou seja, naqueles que o têm como medíocre, como inferior, como portanto indigno de tamanho êxito. Uma coisa clara para mostrar isso é a chegada dele, deste diretor rico e culto e etc.,
ele chega, vamos supor que ele é um milionário, e ele chega com um outro milionário, os dois milionários chegam a uma festa. Ou este diretor, ele chega com um bilionário a uma festa luxuosa. Os dois chegam lá, cada um com seu carro, cada um com sua... Quem você acha que vai receber os melhores lugares? As melhores apresentações, os melhores apreços vão todos para o bilionário ou para o milionário mais rico e mais sofisticado do que este do qual estamos falando. Então depende da comparação, depende da interpretação de quem está olhando a situação. Para aqueles que o têm como mais forte, como mais... Eu chamo de mais forte para ter um termo, né? Porque depende da interpretação de forte, depende do que é importante para aquela pessoa que o está julgando. Mas para aquelas pessoas que o julgam mais forte, naqueles contextos em que ele é tido como mais forte, o sucesso dele vai gerar satisfação, vai gerar conforto, vai gerar comodidade, vai gerar apoio, vai gerar bem-estar. Naqueles contextos e para aquelas pessoas que o têm como mais fraco, o sucesso dele, o êxito dele, a música aumentou. E agora ela, por alguma razão, se bloqueou. A internet deve ter sido suspendida. E é isso mesmo que aconteceu. Mas, de toda forma, continuamos aqui. Naqueles contextos. Então ele chega com um outro na festa. Se o outro for bilionário, se o outro for mais rico, mais prestigioso, mais bem visto, mais forte, este milionário vai sofrer oposição, ele vai sofrer olhares desprezíveis, ele vai gerar estranheza, ele vai gerar o êxito dele, ou a ameaça de êxito dele vai gerar este desconcerto, este desconforto, esse mal-estar ao qual o mundo nomeou de inveja. É isso aí, espero que você tenha compreendido. A música retornou, acho que queriam alguma coisa, alguma força queria que a minha voz ficasse um pouco sozinha aqui com você, ela ficou. E de toda forma o vídeo vai para você dessa maneira, sem edição, sem cortes, sem correções, sem nada. E você tem a oportunidade aí, caso tenha apreciado, de fazer uma ação boa, né? De clicar aí no sininho, fazer algum comentário, mandar para algum amigo, para alguma pessoa que quer entender melhor como a inveja funciona, que você acha, a qual você acha que apreciaria ter acesso a este tipo de conteúdo. E vamos adiante. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!